O Afundanço. Sejam bem-vindos ao episódio 20 de O Afundanço, aquele que efetivamente é o último programa de janeiro de 2025. O meu nome é Luís Janes e este fim de semana, tal como o próximo, vai ser marcado por poucos jogos, pois, como grande parte das equipas acompanhadas por este programa estão na 2ª Divisão Nacional, e esta só arranca no fim de semana de 8 e 9 de fevereiro, os encontros não vão ser muitos, mas vão ser bastante emotivos, pois disputa-se a última jornada da 1ª Divisão Masculina. E se Elétrico de Ponte Sor na zona centro-sul e Ginásio Olhanense na zona sul já têm a passagem à fase seguinte garantida, para o Portimonense Sub-23 ainda há uma réstia de esperança em também conseguir o apuramento. Depende sempre de vencer o jogo deles e esperar pela conjugação de vários resultados. Já o CBA sabe que tem que disputar o grupo de manutenção, mas, face aos últimos resultados da equipa, calculo que não tenha grandes problemas em manter-se no convívio da 1ª Divisão. Para além disso, na Proliga, quer Portimonense, quer Imortal Sub-23 estão desejosos de melhorar as prestações da primeira jornada. Como veem, apesar de poucos, vão acontecer jogos bastante emotivos. Vamos igualmente dar uma olhadela às fases finais das competições de escalões de formação, que têm havido estas semanas últimas e terminam este fim de semana. Muitos e bons motivos para ficarem até ao fim do programa. Venham daí! Vamos então começar com os resultados do fim de semana passado. Vamos começar, como normalmente, com a Liga Betclic masculina, onde o Imortal recebeu e venceu concludentemente o Vitória de Guimarães por 105-82. Nesta competição, a classificação continua a ser liderada pelo Benfica, que se mantém invencível, seguindo com 13 jogos, 13 vitórias e 26 pontos, enquanto o Imortal, a continuar com a sua brilhante recuperação, está no 7º lugar, em igualdade pontual com o Jogueira e os Galitos do Barreiro, embora a equipa de Aveiro tenha um jogo a menos. 12 jogos, 6 vitórias, 6 derrotas para os nortenhos, 13 jogos, 5 vitórias, 8 derrotas e os mesmos 18 pontos para as equipas do Barreiro e de Albufeira. Continuam animadoras as notícias para o lado do Imortal, pois, como se sabe, nesta primeira fase, interessa às equipas ficarem apuradas nas 8 primeiras classificadas para poderem fazer um play-off sem stresses de descidas de divisão. Este fim de semana não se disputou a Liga Betclic feminina, pois esteve em disputa a Taça Federação, que teve como vencedor o Jogueira de Aveiro, bateu na final o Benfica por 87-75, fazendo jus ao excelente campeonato que vem fazendo e conquistando a primeira Taça Federação da história do clube. E já agora, metendo Aveiro mais uma vez no topo do basquetebol nacional. Muitos parabéns a esta zona do país. Passemos agora para a Proliga, onde começou este fim de semana a fase de disputa de promoção da Proliga, e os resultados das nossas equipas não se pode dizer que tenham sido felizes, pois foram ambas derrotadas. O Portimonense, que recebeu o Clube de Basquete Queluz, foi derrotado por 88-93, enquanto que o Imortal Sub-23 recebeu e foi derrotado pelo Iliabum de Aveiro por 50-58. Portanto, nesta altura, nesta classificação, que foi decorrida a primeira jornada, mas os resultados e as pontuações já vêm da competição anterior, o Portimonense ocupa a 6º lugar, com 15 jogos, 9 vitórias, 6 derrotas e 24 pontos, enquanto que o Imortal Sub-23 ocupa a 7ª posição, com 15 jogos, 8 vitórias, 7 derrotas e 23 pontos. Numa competição que é liderada pelo Sporting Vasco da Gama e Sporting Braga, ambos com 15 jogos, 3 derrotas e 27 pontos. Passamos agora para a 1ª Divisão Masculina, Zona Centro-Sul, onde ainda está em disputa a primeira fase, e os resultados foram os seguintes. O Elétrico de Ponte Sor, a manter uma superioridade evidente sobre as outras equipas, foi até casa do Queluz e venceu por 90-99. Nesta série, o Elétrico não desarma e, com a vitória deste fim de semana, mantém-se no topo da classificação, embora empatada com Belenenses, ambos já apurados para a fase seguinte. Os alentejanos, com 13 jogos, 11 vitórias, 1 derrota e 1 falta de comparência, e o Belenenses com 13 jogos, 10 vitórias, 3 derrotas e ambos com 23 pontos. No Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina Zona Sul, há outra equipa que não desarma, que é o Ginásio, mas já lá vamos. Os resultados foram os seguintes. O Atlético de Portugal recebeu e venceu o Portimonense Sub-23 por 79-67,
enquanto que o CBA, o Clube de Basquete Albufeira, a continuar a sua brilhante campanha neste ano de 2025, recebeu o Scalipos de Setúbal e venceu por 89-57. Os resultados após estes jogos, a classificação após estes jogos ficou assim ordenada. O Ginásio Olhanense continua tranquilo na liderança, já com os dois pés na fase seguinte com 13 jogos, 13 vitórias e 26 pontos. Enquanto que o segundo classificado, o Basket Almada, tem 14 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas e 22 pontos. Por sua vez, o Portimonense Sub-23 também não conseguiu vencer na deslocação a Lisboa e está na sexta posição com 13 jogos, 6 vitórias, 7 derrotas e 19 pontos, empatado com o Scalipos. Vão ser contas mesmo até à última jornada. Por fim, o CBA, que este fim de semana voltou às vitórias, continua no último lugar, o oitavo, com 13 jogos, 3 vitórias, 10 derrotas e 16 pontos. No entanto, com o que tem mostrado neste ano de 2025, as perspectivas são boas para a turma de Albufeira. Vamos nos manter na primeira divisão, vamos passar para a parte feminina, portanto Zona Sul, onde os resultados foram os seguintes. André de Rezende recebeu e venceu a Quinta dos Lombos por 65-57, enquanto que o Clube de Basquete de Caluz recebeu e derrotou a ACD Ferragudo por 59-49. Finalmente, o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pelo Carnito Clube por 68-73. Nesta série da primeira divisão feminina, continua em primeiro lugar o Sporting de Portugal, a manter um registro imaculado, 15 jogos, 15 vitórias, 30 pontos, sendo que a equipa de André de Rezende está num confortável terceiro lugar, com 15 jogos, 12 vitórias, 3 derrotas e 27 pontos. Por sua vez, a ACD Ferragudo, mesmo derrotada, manteve o quinto posto com 15 jogos, 7 vitórias, 7 derrotas e 22 pontos. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que perdeu este fim de semana uma oportunidade de ouro de amealhar uma vitória, continua na última posição, o 10º lugar com 15 jogos, uma vitória, 14 derrotas e 15 pontos. Vamos falar agora da segunda divisão masculina, onde se disputaram as eliminatórias por apuramento de quem seguia na competição, sendo que os intervenientes foram os Tubarões de Quarteira e o Real Clube Valcavalo. O primeiro jogo foi sábado, em Quarteira, com vitória da equipa forasteira por 63-66, a provocar uma forte desilusão aos adeptos dos Tubarões. Mas, no domingo, os jogadores algarvios foram até à Costa da Caparica e devolveram a atenção, vencendo de forma concludente por 60-67. Arrecadando assim a vitória na eliminatória. Agora, segue-se a segunda fase, que tem início no fim de semana de 8 e 9 de fevereiro, e os grupos estão assim definidos. No grupo Sul A2, ou 2A, temos os Bons Joanenses, que vai ter como adversários a Física de Torres Vedras, os Barreirenses Sub-23, o Gdema, o Sporting Sub-23 e a União de Leiria. No grupo Sul 2B, temos a fazer companhia a Tubarões e Ginásio Sub-23, a Academia do Lumiar, a União Desportiva Vila Franquense, os Unidos e o Seixal. Esta fase da segunda divisão vai começar no fim de semana de 8 e 9 de fevereiro e vai ser seguramente muito emotiva e interessante de seguir. Vamos falar agora da segunda divisão feminina, onde também já terminou a primeira fase, e o Portimonense, fruto de um campeonato muito regular, conseguiu ser apurado para a fase de disputa de campeão, que também vai ter o seu início em 8 de fevereiro, e onde vai ter a companhia das seguintes equipas: o Cimex Sub-22, o Sporting Sub-22, o Odivelas Basket, o Santarém Basket Clube e o Seixal. Sendo que o primeiro jogo da equipa de Portimão vai ser dia 8 de fevereiro, às 21 horas, em casa, com o Santarém Basket Clube. E foram estes os resultados ocorridos no fim de semana passado. E agora, antes de entrar na análise dos jogos que se vão realizar no próximo fim de semana, vamos falar das fases finais que se disputaram o fim de semana passado e que foram os sub-16 masculinos e femininos do Algarve e que tiveram as seguintes classificações. Em sub-16 masculinos, o campeão foi o Portimonense, seguido por Ginásio Olhanense e Imortal, em terceiro lugar, e os Tubarões em quarto. Em sub-16 femininos, as equipas ficaram assim ordenadas. Em primeiro lugar, o vencedor foi o Imortal, seguido por Portimonense, Ginásio em terceiro e finalmente o Farense em quarto. No Alentejo, disputaram-se as finais sub-14 masculinos e femininos, tendo as classificações ficado assim. Nos masculinos, o campeão foi os Salesianos de Évora, seguido por Beja Basket, Atlético de Targuenhos em terceiro e André de Rezende em quarto.
Nos femininos, o campeão foi o Beja Basket, seguido por Atlético de Reguengos, André de Rezende em terceiro e o Clube Belvense Natação em quarto lugar. Para este fim de semana, temos a disputa das fases finais em sub-14 masculinos e femininos no Algarve, com todos os jogos a terem lugar em Portimão, os sub-14 masculinos a jogarem dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro no Pavilhão da Boa Vista, e as equipas em disputa vão ser o Portimonense, Ginásio Olhanense, Tubarões de Quarteira e Clube de Basquete de Albufeira. Nos femininos, os jogos vão ter lugar dia 31 de janeiro no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e dias 1 e 2 de fevereiro no Pavilhão da Boa Vista, sendo que neste escalão as equipas vão ser o Portimonense, os Tubarões de Quarteira, o Farense e o Mortal de Albufeira. E agora, sem mais demoras, vamos ver que jogos as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana. Vamos então começar, e como normalmente vamos começar com a Liga Betclic masculina, e onde o Imortal vai ter uma tarefa muito complicada, pois vai até casa do Benfica. Relembro que o Benfica é primeiro só com vitórias, enquanto que o Imortal é sétimo. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Fidelidade em Lisboa, dia 2 de fevereiro, pelas 15 horas, e eu tenho muita pena, mas não consigo atribuir grande favoritismo ao Imortal neste jogo. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal vai ter uma tarefa muito complicada e muito importante. Vai até casa da Quinta dos Lombos. Lembro que o Imortal é sétimo, enquanto que a Quinta dos Lombos é sexto. Portanto, ambas as equipas estão empatadas a 23 pontos. Vai ser um jogo muito importante para ambas. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo dos Lombos, dia 1/2, pelas 16h30. Vamos passar agora para a Pro Liga, onde se vai disputar a segunda jornada da fase de apuramento de campeão. O Imortal Sub-23 recebe o Cabo Madeira. O Imortal é sétimo contra o quinto, que é o Cabo Madeira. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo de Albufeira, dia 1/2, pelas 11h45. Por sua vez, o Portimonense vai até Sangalhos. Sangalhos, que é o oitavo e último, contra o sexto, o Portimonense. O jogo vai ter lugar no Complexo Desportivo de Sangalhos, dia 1/2, pelas 16 horas. Passamos agora para a primeira divisão masculina, zona centro-sul. Vai-se disputar na primeira divisão, quer masculina, quer feminina. Vai-se disputar a última jornada, com as contas ainda algumas muito por definir. Portanto, o Elétrico de Ponte Sor, que já tem a sua situação definida, recebe o Clube de Basquete Chamusca no Pavilhão Municipal de Ponte Sor, dia 1 de fevereiro, pelas 16 horas. Lembro que o Elétrico é primeiro, enquanto que o Clube de Basquete Chamusca é quarto. Na Zona Sul, o Clube de Basquete de Albufeira, que também infelizmente já tem a sua situação definida, vai até a casa do Carnide Clube. O Carnide é terceiro, enquanto que o CBA é oitavo. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal Bairro do Padre Cruz, dia 1 de fevereiro, pelas 16h30. Por sua vez, o Portimonense Sub-23, que ainda está em luta direta para subir, para conseguir ser apurado para a fase seguinte, recebe o Estoril Basket, que é uma das equipas que também está na luta. O Portimonense é sexto, enquanto que o Estoril é quarto. Vai ser um jogo muito importante. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 2 de fevereiro, pelas 16h30. Finalmente, o Ginásio Olhanense vai até a casa do Scalipos, outra das equipas que está em luta direta com o Portimonense, e esperamos todos que consiga dar uma ajuda ao seu vizinho Algarvio. Como eu dizia, o Scalipos recebe o Ginásio Olhanense. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Municipal das Manteigadas, dia 2/2, pelas 17h30. Vamos nos manter na primeira divisão, mas vamos passar para a parte feminina, onde se disputa a 16ª jornada e os jogos vão ser os seguintes. A ACD Ferragudo recebe o CIMEC, a ACD, que é a quinta, contra o CIMEC, que é sexto. O jogo vai ter lugar na nave desportiva de Ferragudo, dia 1 de fevereiro, pelas 15 horas. O André de Rezende, que é a terceira classificada, recebe o primeiro, o Sporting, que é a primeira classificada só com vitórias. Vai ser um jogo muito complicado para André de Rezende. O jogo vai ter lugar no Pavilhão da Escola André de Rezende, dia 1 de fevereiro, pelas 17 horas. Por sua vez, a Quinta dos Lombos Sub-22 recebe o Ginásio Olhanense. Quinta dos Lombos é sétima, enquanto que o Ginásio é o 10º e último classificado. O jogo vai ter lugar no Pavilhão Desportivo dos Lombos, dia 2 de fevereiro, pelas 14h30. E como este fim de semana ainda não vai haver jogos da segunda divisão, nem masculina nem feminina, nós vamos ficar por aqui. Despeço-me com amizade, prometo que para a semana cá estarei
E entretanto, já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.